E durante essa semana, o Cláudio Flores conversou com um gestor rural que deu dicas de como deixar a fazenda organizada e mais lucrativa. Veja só. Camila, eu bati um papo com o consultor em gestão rural, Silvio Santana. Ele viaja o Brasil inteiro dando consultoria. Acompanhe aí um trecho da entrevista. Ô Silvio, eu começo lhe perguntando o seguinte: aonde que o produtor mais erra lá na fazenda? Cláudio, o produtor mais erra quando ele perde o foco em produzir. E o que seria produzir? É fazer os tratos culturais na hora correta, adubar quando tiver que adubar, fazer as pulverizações corretamente e focar na qualidade. Quando o produtor desvia dessa prioridade, desse foco, ele começa a errar. Você quer dizer que o produtor tem que focar no aumento de produção? Perfeito. A gente sabe que os produtores e as propriedades mais bem-sucedidas não são aquelas que gastam menos, sim aquelas que produzem mais. Como baixar custo de produção? Então, Cláudio, vamos partir de uma premissa. Falando de café, talvez 40%, de 30% a 40% do custo são os insumos. Então, se você focar em comprar bem, você já tem uma partida ali, uma vantagem competitiva na saída. Formar uma boa equipe também, né? Você ter uma equipe própria boa e, com certeza, de novo, produzir bem. Então, Silvio, você falou aí uma coisa interessante que o produtor que está em casa nos assistindo ficou curioso. Você falou em comprar bem. Mas qual que é a melhor hora para se comprar bem? Já que a gente depende de dólar, guerra na Ucrânia, na Rússia, um problema diplomático, está sempre acontecendo problemas políticos, econômicos, interferindo direto nos preços dos insumos, por exemplo. Então, normalmente, nós temos algumas janelas boas de compra, né? Historicamente, os meses de janeiro e fevereiro e os meses de maio e junho são oportunamente janelas boas de compra. Mas a dica, né, se eu puder dar uma dica aqui para o produtor, acompanhe o mercado. Muitas vezes o produtor acompanha a cotação lá da sua commodity todo dia, seja no jornal, seja no aplicativo, mas poucos produtores acompanham o mercado de insumos. Nós acabamos de falar de compras, mas e qual é a melhor hora para vender o produto dele? Essa pergunta é mais difícil, Cláudio. A comercialização é sempre um desafio, é um mercado global, né? Normalmente eu falo com relação à comercialização, eu gosto de fazer uma analogia com o dólar, né? Se você vai fazer uma viagem internacional no final do ano, não faz muito sentido você comprar todo o dólar de uma vez, né? Ou deixar para comprar na véspera da viagem. Então, normalmente o que a gente sugere em termos de gestão de risco seria até no máximo 40% antes da colheita, 30% durante e quem puder, né, segurar aí talvez uns 30% depois. Essa é vamos dizer assim, uma regra geral, só que nós temos que avaliar isso na realidade de cada produtor. Tem muitos cafeicultores, principalmente os cafeicultores, né, que deixaram de vender suas safras a R$ 1.500, R$ 1.600, chegou a bater R$ 1.600, Sim. Né? E agora o café está na casa dos R$ 800. Esse preço nunca mais ou tem uma esperança aí? Hoje nós não temos cenário para esse preço voltar, a não ser que tenha problema climático e produtivo muito sério. A entrevista completa você acompanha no iPodcast Agro, nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, nas redes sociais da TV Alterosa. É com você, Camila.